E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ligações covalentes, um complemento sobre as ligações covalentes. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para a nossa aula. Bom pessoal, então dando continuidade, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas moléculas que são formadas por ligações covalentes, porém não seguem a regrinha do octeto, tá? Então bora lá, a gente já vai aprender fazendo alguns exemplos. Então aqui, o primeiro exemplo que eu coloquei, deixa eu anotar aqui até com o meu apontador a laser. O primeiro exemplo que eu coloquei é o PCl5, onde nós temos o fósforo, que é um elemento químico da 5A, e o cloro, que é um elemento químico da 7A. Então, como o fósforo é um elemento químico da 5A, a tendência dele é que ele faça 3 ligações, enquanto que o cloro, que está na família 7A, a tendência dele é que ele faça uma ligação só para completar o octeto. Então, olha só, o fósforo a tendência é fazer 3 e o cloro a tendência é fazer uma. Ou seja, o fósforo vai ser o meu elemento central da molécula, que é formada por um átomo de fósforo e 5 átomos de cloro, tá? Então agora aqui eu vim parar no sitezinho que eu utilizo para desenhar as moléculas, que é o molviewer.org, tá bom? E eu vou desenhar então essa molécula. Essa molécula ela é formada por um átomo de fósforo. Vamos tentar dar um zoom aqui, pessoal, senão vai ficar ruim, né? Calma lá. Opa, foi demais agora, hein? Ô, louco, tio. Um átomo de fósforo, certo? E a gente vai ter 5 átomos de cloro. Vou colocar 5 átomos de cloro aqui. Um aqui, outro aqui e aqui. Beleza? Então tá bom. Então olha só, nós temos o fósforo como elemento central, né? E o cloro como os átomos periféricos, certo? Lembrando que cada cloro faz uma ligação química só, né? Porque está na família 7A, a tendência dele é fazer uma ligação. Então eu vou colocar aqui, ó, uma ligaçãozinha, outra ligação, outra ligação, outra ligação, outra ligação química. Então veja bem, pessoal, percebam que aqui eu tenho o cloro completando uma ligação, cada um, né? Só que o fósforo ele completou 5. Mas veja bem, ó, o fósforo ele teria que fazer 3. E lá no nosso exemplo ele fez 5. Pode isso? Pode sim, tá? E a tendência dele é que ele faça 3 ligações. Só que como ele é um elemento químico da família 5A, ele pode fazer no máximo até as 5 ligações. Então, a tendência é que ele siga o octeto, que ele forme 3 ligações. Mas em alguns casos ele pode formar até 5, que é esse caso específico que a gente acabou de ver. Olha aqui, ó, o fósforo fez 5 ligações, né? E cada cloro fez uma ligação. Então, aqui no cloro, cada cloro faltariam 6 elétrons sem se ligar, né? Sobrariam 6 elétrons sem se ligar. E no fósforo, todos os elétrons se ligaram. Então, nosso segundo exemplo aqui é o SF6, onde eu tenho o enxofre da família 6A e o flúor da família 7A. Onde o enxofre tem a tendência de fazer 2 ligações, né? Que está na 6, e o flúor, a tendência é que ele faça uma. Quem faz mais ligações vai no átomo central. Então, entre os dois, quem vai no meio é o enxofre. Certo? Então, aqui eu vou ter um enxofre com 6 flúor ao redor dele. Beleza? Vamos lá desenhar agora? Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui o átomo de enxofre. Vamos dar um zoom aqui para todo mundo ficar feliz. Opa, aqui. Acho que agora dá para ver, né? Dá sim. Bom, e aí eu vou ter 6 átomos de flúor aqui. Então vamos lá. Enxofre no meio, flúor ao redor dele. Beleza? Bora lá. Aqui, 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 aqui e aqui. SF6. Eu tenho 6 átomos de flúor ao redor dele. Bom, cada flúor a gente já viu que a tendência dele é fazer uma ligação. Lembrando que quando a gente determina ali qual vai ser o átomo central e qual vai ser o átomo periférico, a gente sempre vai pensar no átomo periférico na hora de fazer a ligação. Então, como o flúor faz uma ligação, vamos colocar aqui, uma ligação do flúor, uma ligação do flúor. Aqui, ó, só completando com as ligações, tá? Beleza? Então aqui, ó, completamos as 6 ligações, certo? Então, determinamos quem é o átomo central, e aí na hora de montar as ligações, a gente olha para os átomos periféricos. O flúor tem que fazer uma ligação só, então
a gente puxa uma ligação para o átomo do meio em cada um deles. Certo? Beleza, então. Então, olha só. Voltando lá no nosso slide. A tendência é que o enxofre faça duas ligações. Só que como ele é um elemento químico da família 6A, ele pode fazer no máximo até 6, porque ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Certinho? Então, lá nós temos um caso onde não se segue a regra do octeto, né? Que ele não faz as duas ligações, e sim as 6 ligações que ele pode fazer com os 6 elétrons, certo? E o nosso terceiro e último exemplo é o SO3, tá bom? O SO3 nós temos aqui um elemento químico enxofre da família 6A e o oxigênio também é da família 6A. Ambos têm a tendência de fazer duas ligações. Então, qual vai ser o átomo central? Empatou, né? E agora, empatou, a gente vai ter que olhar aqui. Quem está em menor quantidade é o enxofre. Então, quem está em menor quantidade vem no centro. Beleza? Vamos lá fazer o desenho da estrutura, então. Lembrando que a estrutura vai ter que ter um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Então, colocamos aqui um átomo de enxofre. Vamos dar aquele zoom para vocês ficarem contentes, né? Aqui um zoom. E aí é um SO3, então vai ter que ter 3 átomos de oxigênio. Blau, blau e blau. 3 átomos de oxigênio. Bom, o átomo de oxigênio ele tem que fazer duas ligações. Então vamos lá, bora colocar aqui as duas ligações. Duas, duas e duas. Beleza? Certo? Então tá bom. Então olha aqui. O enxofre, a tendência dele era fazer duas ligações, só que ele fez 6. Ele pode fazer 6? Pode, tá? Ele pode fazer 6 sim, por quê? Porque ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, certo? Então olha lá, eu vi lá que eu quero o átomo central, coloquei os átomos que iam rodear o átomo central. Depois, na hora de completar as ligações, eu olhei para os átomos periféricos. Cada oxigênio tem que fazer duas. Colocamos duas ligações em cada ligação aqui, ó, em cada interação entre os átomos, certo? Então, somente ligações duplas aqui. Beleza? Isso aqui também pode ser explicado pela ressonância, tá bom, pessoal? Vocês podem encontrar também algumas coisinhas na internet aí, explicando a partir das ligações covalentes da ativa. Eu não ensino por ligação covalente da ativa, a gente está vendo aqui por expansão do octeto. Outra opção também, que também seria uma explicação viável, é a questão de ressonância de ligações. Mas isso aí para um primeiro ano não é muito interessante a gente abordar. Lá no terceiro, quarto ano, quando a gente estiver falando de química orgânica, eu vou passar para vocês sobre a ressonância de ligações π, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouquinho melhor de novo sobre essa molécula. Mas por enquanto, primeiro ano, eu gostaria que vocês compreendessem isso. O enxofre, a tendência é que ele faria duas ligações. Só que nesse caso aqui, nós temos uma expansão do octeto. Essa expansão do octeto, ele faz 6 ligações. E é possível que ele faça 6 ligações. Por quê? Porque ele está na família 6A, beleza? Aqui, pessoal, está na família 6A, então ele pode fazer 6 ligações. Certinho? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima. Um abração e até mais. Valeu!